gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas aí que no dia a dia nos cumprimentam pelo programa, escrevem lá na nossa página do Facebook e não esqueçam, todas as sugestões, críticas, coloque lá no Facebook que a gente aí encaminha para dando mais qualidade ao nosso programa. E hoje temos mais um convidado especial dentro daquele conceito de trazer qualidade e informação ao cidadão da Baixada Santista. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Gaudier Ley. Dr. Gustavo, é um prazer enorme estar recebendo no programa. Obrigado, Nelson. Por favor, como vai? Dr. Gustavo, o nosso programa é um programa baseado no conceito de desenvolvimento sustentável e a questão da cidadania é um dos pilares principais do nosso programa. E a questão tributária, o senhor que é a autoridade tributária da nossa região, é fundamental que a gente possa estar iniciando com o senhor um conhecimento público de alguns aspectos da questão tributária que atualmente não passa, infelizmente, pelas escolas, né? A gente não tem nos bancos escolares essas informações e mesmo o cidadão tem dificuldade de ter essas informações no dia a dia. Eu queria agradecer à Secretaria da Fazenda e a sua pessoa em particular por estar presente hoje aqui no programa. Eu agradeço, Nelson, o convite e a oportunidade também de poder esclarecer um pouquinho aí a sociedade e as questões tributárias que envolvem a todos, né? Muito obrigado. Então, doutor Gustavo, é importante a gente passar uma noção para todos os telespectadores do programa Cidadania e Meio Ambiente do papel da Secretaria da Fazenda. Sim, a Secretaria da Fazenda, né, ela está hoje, como sempre foi, com o objetivo de arrecadar recursos aí para a sociedade e prover o governo de recursos que possam fazer com que os seus programas sejam atendidos, e escola, segurança, educação, todos os programas, enfim, do governo sejam sustentados pelos recursos que vêm da própria sociedade que paga seus impostos e recolhe tudo isso aos cofres públicos. O papel da Secretaria é fazer com que esses recursos venham da sociedade para o governo e da forma mais eficiente possível. E por isso a gente também atua aí coibindo possibilidades de sonegação de impostos e fazendo com que as leis sejam respeitadas. Hoje nós estamos num cenário econômico nacional bastante complicado, né? Temos aí o PIB negativo já há mais de 6 meses, juros altos, enfim, uma série de questões que está atingindo o cidadão. O desemprego, né, em muitos setores da economia também está trazendo bastante preocupação para a sociedade, né? Nesse sentido, como é que a Secretaria da Fazenda está fazendo frente? Porque a gente sabe que esse ajuste atingiu todas as secretarias de estados do país, né? Mas, em particular, a do Estado de São Paulo, como é que a Secretaria está se relacionando com essa realidade? Sem dúvida, né, Nelson, a crise ela atingiu não só o Estado de São Paulo, como todo o Brasil. E aqui não foi diferente. A Secretaria da Fazenda tem acompanhado a economia de perto e principalmente a arrecadação dos impostos, que tem tido um reflexo significativo nesse ano, né, de 2015. Já chegou a atingir aí uma queda real, né, de 3,7% e realmente fez preocupação frente ao governo, uma vez que esses recursos vão fazer falta no caixa do governo para atingir todos os programas e todos os compromissos que são assumidos pelo governo estadual. Então, a Secretaria da Fazenda ela tem observado essa movimentação e está tentando, assim, como a gente pode dizer, na verdade, coibir que problemas maiores venham a acontecer. Por quê? Porque no momento que a gente tem uma crise, a gente também sabe que a inadimplência aumenta, a sonegação tende a aumentar, então a Secretaria da Fazenda faz um acompanhamento pontual e de perto dos contribuintes que possam estar de alguma forma colaborando para que esse déficit aumente. Claro que a gente entende que a crise não é fácil, ela atinge praticamente todos os setores, alguns mais, outros um pouco menos, mas atinge todos os setores, e a gente vem fazendo algumas operações no sentido de fazer com que
o recurso não deixe chegar ao Estado, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que se a gente deixa que o recurso deixe chegar por parte de alguns contribuintes, outros continuam pagando, e aí a gente estaria favorecendo uma concorrência até desleal nesse momento. Então o papel da Secretaria também é coibir e tentar, apesar de entender a crise, é coibir esse tipo de fuga de recursos do caixa do governo. Agora, os mecanismos que são utilizados para isso, porque a gente sabe que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo é uma das secretarias mais modernas do país, né? Inclusive, recentemente, alguns anos atrás, não sei se continua subsidiando até outros estados do Brasil, porque tem um avanço na Secretaria Eletrônica, né? Chamada Secretaria Eletrônica, tem um avanço na área de informática muito grande, né? E esses mecanismos que tem de fiscalização, eles são mais direcionados para a parte eletrônica, no sentido de você usar todos os recursos disponíveis hoje que a gente tem na informática, ou é a visita nas empresas, ao contribuinte de uma forma geral? Ou é um combinado entre as duas coisas? É um combinado, né, Nelson? O que acontece é que a Secretaria da Fazenda de São Paulo realmente ela tem um grande avanço tecnológico. Hoje a gente tem muitas obrigações aí fiscais que são controladas eletronicamente, está aí a nota fiscal eletrônica que todo mundo, a maior parte, né, pelo menos conhece o que a gente está falando, e existem outras obrigações acessórias que são obrigações que fazem com que a Secretaria da Fazenda saiba o quanto é devido por cada contribuinte, que também são eletrônicas. Um exemplo disso, agora mesmo na crise, foi intensificada a operação de omissão de declarações que o contribuinte tem que transmitir à Secretaria da Fazenda. Por quê? Foi notado que alguns contribuintes emitiam notas fiscais e não declaravam essas informações corretamente à Secretaria da Fazenda. Ou declaravam informações que não condiziam com a realidade das notas emitidas, ou simplesmente não declaravam. Não é papel da Secretaria ficar também só coibindo isso. A gente também dá orientação para o contribuinte, porque isso é a forma correta dele fazer as suas obrigações e não ter problemas com o fisco. Então foram feitas palestras no SESCOM, em Santos, foram feitas palestras também na FEI Banana, que ocorreu agora há pouco tempo, no Vale do Ribeira, todas elas no sentido de orientar o contribuinte para cumprir corretamente as suas obrigações. Só que a gente sabe que, apesar de todo o esforço, alguns, de forma proposital, ou às vezes até não, acabam incorrendo na omissão ou na irregularidade. E aí a Secretaria da Fazenda tem que atuar nesse sentido de até aplicar multas em contribuintes que foram selecionados eletronicamente para serem fiscalizados. O senhor entende que a legislação tributária hoje ela está contribuindo para ser mais eficaz a atuação da fiscalização no sentido de coibir, ou precisa de reajustes que possam colaborar mais no sentido corporativo, né? Como a sua carreira vê isso? Existem várias iniciativas em todo o Brasil, inclusive também em São Paulo, no sentido de simplificar as obrigações tributárias. A gente sabe que isso é uma demanda da sociedade e cada vez mais, por conta justamente dos avanços tecnológicos, se tem diversos grupos distribuídos pelo Brasil que se reúnem no sentido de aperfeiçoar as obrigações e a simplificar as obrigações tributárias de alguma forma. E isso também foi possível depois da implantação do SPED, né? Que o SPED é como se fosse um grande sistema que pretende armazenar informações de todos os contribuintes do Brasil em todo. E tenta evitar que esses contribuintes dupliquem informações para um órgão, para outro órgão, para outro órgão. E ele procura concentrar para que não se repita as informações e, dessa forma, simplificar as obrigações tributárias. E São Paulo está inserido dentro desse contexto e trabalha junto também para desenvolver essas práticas de simplificação das obrigações acessórias tributárias. Nós temos algumas distorções no Brasil, que são a chamada guerra fiscal, né, que também não contribui para o desenvolvimento do país, né, e a legislação um pouco densa, né, que tem uma dificuldade, o contribuinte tem muita dificuldade e faz valer a necessidade de que o contador possa estar se relacionando mais diretamente com a Secretaria da Fazenda, e a gente vê que também há um atendimento diário dentro da Secretaria, né? No dia a dia nós temos lá funcionários que estão lá atendendo o contribuinte, ao contador e prestando esclarecimento também sobre a legislação, né? Não, sem dúvida. Os postos fiscais da Secretaria da Fazenda estão sempre à disposição, assim como os canais eletrônicos de atendimento, tanto por via telefônica como por internet. Existem canais para isso. O Fale Conosco da Secretaria da Fazenda, entrando
simplesmente no portal da Secretaria da Fazenda você consegue acessar facilmente essas informações e, havendo dúvida, até fazê-las com que elas cheguem à Secretaria e ela promove as respostas necessárias para a orientação dos contribuintes e contadores. A gente sabe que hoje tem uma série de empresas que estão em regimes simplificados de tributação, isso ajuda bastante. Aqui na Baixada Santista não é diferente, toda a região do litoral, a gente tem cerca de 90% das empresas dentro desse regime. A Delegacia Regional Tributária do Litoral, ela abrange aí cerca de 100 mil contribuintes, sendo que menos de 10% deles são empresas que estão num regime de, vamos dizer assim, que dependem de alguma assessoria de contabilidade ou contabilidade interna para que cumpram suas obrigações, porque são operações mais complexas. Mas 90% dos contribuintes estão dentro dos regimes simplificados de apuração e da legislação também. Esses 100 mil contribuintes estão abrigados em quantos municípios da abrangência da DRT2? A Delegacia do Litoral abrange aí a área de 23 municípios. 23 municípios. 23 municípios. E dentro desse universo, o Estado de São Paulo ele tem várias delegacias regionais tributárias, né? Cerca de 16, né? São 18 delegacias regionais 18 contando com a capital, 18, né? Sim. Então, entre essas 18, deve existir uma diferença de arrecadação por região, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Cada região tem a sua peculiaridade, né, em relação à arrecadação. A divisão é feita de forma que se possa atender os contribuintes em todas as regiões, mas existe sim alguma diferenciação de arrecadação entre essas regiões. Então existe e aqui não foi diferente, né? Desculpa, Nelson, assim, te interromper, mas aqui não foi diferente até porque a gente agora observou que houve um aumento na inadimplência e a operação foi realizada pela Secretaria da Fazenda, uma grande operação agora em todo o estado, em todas as delegacias regionais, no sentido de coibir essa inadimplência que vinha crescendo. E na Delegacia Regional do Litoral não foi diferente. Então foram acionados aí em todo o estado nos últimos 30 dias, agora encerrada a primeira fase da operação no dia 24 de setembro, cerca de 70 contribuintes. E aqui no litoral a gente tinha 7 contribuintes sob acionamento, a fim de evitar com que a inadimplência se perpetuasse aí no tempo, isso prejudicando aqueles que pagam, né? Como a gente já havia falado aqui no início. Então, mas a senhora falou que é a primeira fase, então ainda terá outras fases ao longo do ano? Sim, a operação contra a inadimplência foi mais uma das medidas em função da crise econômica que o Brasil e o Estado de São Paulo vem enfrentando, e foi no sentido de identificar contribuintes que não foi a partir de agora que começaram a ficar inadimplentes com o fisco, mas já vinham ao longo de algum tempo mantendo essa inadimplência. E aí foram selecionados aqueles contribuintes de maior porte que estavam nessa situação, fazendo com que eles viessem às nossas regionais no sentido de retomar os pagamentos, parcelar, enfim, de realmente fazer com que os recursos voltassem a fluir para dentro dos cofres públicos do Estado. Até porque, se a gente permite que esses pagamentos não se realizem, isso traz uma grande desvantagem competitiva para os outros concorrentes do mesmo setor. Então, foi nesse sentido que a Secretaria fez uma grande operação e vai continuar fazendo algumas fases nos próximos meses. Entendo. Agora, como o senhor bem falou anteriormente, existem as diferenças regionais, né, de arrecadação. A DRT2, né, que é a regional que o senhor comanda, está em que ranking entre essas 18 delegacias em termos de arrecadação? A DRT do litoral, ela corresponde por cerca de 3% da arrecadação do Estado, tá? Só que isso, a gente quando compara com as quedas que a gente observou no último ano, né, nesse ano de 2015, a gente nota que teve uma significativa queda em relação a outras regiões. Isso depende muito da vocação de cada local. Então, enquanto o Estado de São Paulo está tendo, de modo geral, uma queda de 3,7% aí, real de queda, a região do litoral está tendo uma queda mais acentuada, que chega a superar os 10% de queda real. Então, você veja que é alguma coisa significativa e que demanda nosso esforço cada vez maior aqui no sentido de preservar os recursos do Estado. Perfeito. Eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos fazer um break e daqui a um minutinho a gente volta.
Programação em reação, todos os dias, à 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite, à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você. Viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas Não sei, uma vaga de deficiente aqui? E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. eu fiquei 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Doutor Gustavo, vamos continuar conversando sobre o nosso tema, mas eu queria apresentar para o senhor um quadro que nós temos aqui no programa chamado Os... Então eu queria chamar a jornalista Fabiola Fiorentino para apresentar o quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos de volta com Os Olhos do Dono, para trazer para os nossos empresários dicas e informações que o ajude na administração de sua empresa. A gente está aqui hoje novamente com o Roberto Silva, que é o coordenador da Realidade Tributária. Roberto, a gente está num momento em que a inadimplência não para de crescer, né? Como é que a Realidade Tributária pode ajudar os empresários nesse sentido, a passar por isso? Antes de responder, eu quero fazer uma colocação importante a respeito de todo esse contexto que envolve a questão da inadimplência. Então, nós vivemos aí 5 anos de expansão de crédito, né? Todas as empresas, os bancos também proporcionaram créditos acreditando numa economia que iria crescer constantemente. Mas isso deixou de acontecer e agora é momento de se adequar, de se adaptar. Então, com vistas nessa realidade, a tributária criou um sistema através de uma equipe, né, uma ferramenta com a equipe altamente qualificada para auxiliar as empresas no recebimento dos títulos inadimplentes. Então, se uma empresa associada tem lá cheques que voltaram sem fundos, se tem títulos que não foram pagos, então ela passa isso para a tributária vai, através da equipe, vai fazer o recebimento. É assim que foi criado. Muito obrigada, Roberto. E você que está em casa, quer anotar o nosso site para ter acesso a esses serviços? Anota aí então, osolhosdodono.com.br. Até mais! Bom, doutor Gustavo, a nota fiscal paulista é uma questão que interessa a todo o público, né? A todas as pessoas que vão no supermercado, na farmácia, em todo o comércio, vai lá e pede a sua nota fiscal paulista.
Houve algumas alterações recentes na nota fiscal paulista, então eu gostaria que o senhor abordasse sobre esse tema. Sim, Nelson, como a gente está dentro desse momento aí de crise econômica, também o governo está sofrendo como a gente já conversou aqui, com os recursos que foram reduzidos aí de forma real, como eu já te apresentei. E claro que o esforço nesse momento não é só dos empresários, da Secretaria da Fazenda, mas como de toda a sociedade. E foi feito um ajuste, sim, no programa da Nota Fiscal Paulista, mas que, na verdade, reduziu a distribuição dos valores a serem distribuídos de 30% para 20%, dentro da sistemática de quem pede a Nota Fiscal Paulista, quem entrega seu CPF ao comerciante, mas em contrapartida foi feito um aumento no número de sorteios e nos valores dos sorteios também. Por que isso acontece? Porque a gente tem que garantir que os recursos, principalmente aqueles vinculados com a Receita do Estado, aqueles para a educação e para a saúde e para a segurança também, eles continuem chegando aos seus destinos. E para isso teve que ser feito esse ajuste nesse momento. Mas não deixando de fazer a contrapartida que foi a modificação da sistemática dos sorteios. Então a gente tem mais possibilidades aí de mais pessoas serem sorteadas na Nota Fiscal Paulista nos próximos sorteios que vão vir a acontecer. Inclusive teremos um agora que é no dia 7 de outubro, que é o sorteio 84, que é pela legislação da Loteria Federal. E aí é fácil, né? As pessoas que ainda não fazem parte da Nota Fiscal Paulista têm um acesso fácil, né, doutor Gustavo? É só entrar no site da Secretaria da Fazenda, né? Sim, é só entrar no portal da Secretaria da Fazenda, fazer o seu cadastro e automaticamente se cria uma conta e aí podem passar a informar o seu CPF em todas as suas compras para que participe do programa. Quando a pessoa faz uma compra, exige a Nota Fiscal Paulista e ela vai nesse site, né, e ela não encontra essa nota fiscal, a numeração, etc. Então, ela tem que fazer uma reclamação no próprio site, tem um mecanismo que ela pode reclamar o fato, tem toda uma sistemática que colabora para que a pessoa possa interagir direto com a Secretaria da Fazenda? Sim, tem. Ela pode apresentar a sua reclamação e a Secretaria da Fazenda vai fiscalizar e verificar o que está acontecendo com aquela informação que foi transmitida pelo cidadão. Uhum. Porque o que acontece, na minha visão, se todo mundo pedir a Nota Fiscal Paulista, inclusive eu fui testemunha de algumas entidades assistenciais hoje, sim, elas necessitam e muito da colaboração dos cidadãos, no sentido de que parte da receita que elas têm hoje para essas entidades assistenciais advém da Nota Fiscal Paulista. Quer dizer, é mais um campo que a Nota Fiscal, o Governo do Estado de São Paulo, atinge na questão social, colaborando com várias entidades assistenciais aqui da nossa região mesmo. Sim. Né? E às vezes quando diminui essa arrecadação, diminui a receita da entidade e isso implica na qualidade da prestação do serviço assistencial dessas instituições. Por isso é muito importante a sua presença aqui, no sentido de levar essa consciência ao cidadão, né? Para que ele possa não ter preguiça, né? Não, a pessoa vai lá fazer a sua compra e pede a Nota Fiscal Paulista, que é uma contribuição social importantíssima. Né? Sim, sem dúvida, Nelson. A informação da Nota Fiscal Paulista, ela distribui recursos para muitas das entidades assistenciais e é fundamental que o cidadão continue participando do programa e pedindo, incluindo seu CPF, pedindo a Nota Fiscal Paulista, sim. Isso, inclusive, é uma medida que ajuda a fazer com que se combata a inadimplência, ou melhor, a possíveis sonegações que venham a ocorrer, e porque os estabelecimentos estão obrigados a fazer a entrega do cupom fiscal ou da nota fiscal para o seu cliente, e aqueles que entregam o seu CPF informando e pedindo a Nota Fiscal Paulista colaboram com a Secretaria da Fazenda no sentido de nos ajudar a fiscalizar aí as empresas que devem seus impostos e que tem que recolhê-los aos cofres públicos, assim como todas as outras. Isso também é um motivo de equilíbrio na concorrência. Perfeito. Eu também acho interessantíssimo, e eu quero parabenizar através da sua pessoa, a Secretaria da Fazenda, pela Escola Fazendária, porque a Escola Fazendária exerce um papel fundamental. Como eu falei no início do programa, nós temos uma deficiência na escolaridade do país em relação ao conhecimento
da questão financeira, a educação financeira, a questão tributária, o que ela representa para o cidadão no dia a dia, esse conhecimento genérico, mas fundamental para a cidadania, né? E a Escola Fazendária tem programas, né, que elucidam o cidadão em relação à educação fiscal, né? Outra questão fundamental, a educação fiscal, que a gente não tem isso, infelizmente, no dia a dia, né? Nas famílias, às vezes os pais não conseguem passar esses conceitos e a dificuldade disso lá na ponta é uma arrecadação que poderia até ser maior se a sociedade como um todo tivesse essa consciência em benefício dela própria, porque depois, através das demais secretarias de Estado, a gente teria aí os benefícios na questão da segurança, na questão da saúde, etc. E outras situações que envolvem a cidadania e os recursos públicos advindos dessa educação. Sem dúvida, né? O programa da educação fiscal ele colabora muito para que o cidadão comum e que não está aí próximo a essa realidade exatamente como funciona, né, o nosso sistemática de governo, a nossa sistemática imposta aí pela Constituição, não conhece, e o que o programa da educação fiscal faz, na verdade, é levar esse conhecimento a toda a população. Doutor Gustavo, nós estamos já finalizando o programa. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais a respeito da sua participação e já deixar o programa Cidadania e Meio Ambiente à sua disposição, e em nome da TV Com e do programa, a Secretaria da Fazenda, e o senhor terá sempre aqui as portas abertas na sua participação. Muito obrigado, Nelson. A Secretaria da Fazenda agradece. A Delegacia Regional Tributária do Litoral também é a oportunidade da gente estar aqui conversando e esclarecendo um pouquinho dos temas que a gente convive aí no dia a dia, fazendo com que cada vez mais a Secretaria seja eficiente no seu papel e para a sociedade como um todo. Muito obrigado. A satisfação é nossa. E você que acompanha o programa Cidadania e Meio Ambiente, não esqueça, todas as quintas-feiras às 21 horas e às quartas-feiras às 10h30 da manhã, reprise. Um abraço a todos e até breve. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda.